Você conhece esse silêncio? Aquele que se instala no meio da noite, denso e profundo, quase palpável. É o silêncio que mora entre 3 e 5 da manhã, quando o mundo parece finalmente se render, mas algo dentro de você, uma força silenciosa, desperta. Não é um som que te acorda, é uma presença, uma inquietação sutil que te puxa gentilmente para fora dos sonhos. E a primeira reação, quase automática, é a frustração. Um suspiro cansado no escuro e a pergunta que ecoa na mente: por que de novo? E se esse despertar insistente não for uma falha do seu sono, uma desordem a ser corrigida? E se, na verdade, ele for um convite para uma conversa íntima que a sua mente consciente, com todo o seu ruído e suas distrações diárias, tem sistematicamente evitado? O psiquiatra Cláudio Naranjo nos ensinou a ver o ego como uma armadura que construímos ao longo da vida, uma estrutura de personalidade que, embora tenha sido necessária para nossa sobrevivência, acaba por nos aprisionar em padrões de comportamento que repetem as mesmas dores, os mesmos vazios. A madrugada, nesse contexto, se torna um momento sagrado, a hora em que sua essência mais autêntica, o seu ser essencial, encontra uma pequena fresta nessa armadura. É quando as defesas do ego finalmente baixam a guarda que a sua verdade mais profunda aproveita o silêncio para tentar falar. Essa mensagem que emerge das profundezas raramente se apresenta de forma lógica ou com palavras claras. Como a visão de Daniel Goleman sobre a inteligência emocional nos sugere, ela se manifesta como uma sabedoria que vem do corpo. É uma emoção que não foi processada, uma intuição que foi ignorada, uma sensação física que foi suprimida durante a vigília e que agora, na quietude absoluta da noite, precisa ativar o sistema de alerta do corpo como a única forma de finalmente ser ouvida. É um aperto no peito, um nó na garganta, uma agitação sem nome que pulsa pedindo reconhecimento. Neste nosso encontro, vamos juntos decodificar este fenômeno, não como um problema a ser resolvido com mais uma técnica ou pílula, mas como um mapa sagrado para uma cura mais profunda. Vamos tratar esse despertar como uma bússola precisa, que aponta exatamente para aquilo que dentro da sua vida, da sua história, clama por atenção, por integração e, acima de tudo, por verdade. É uma jornada de volta para casa, guiada pela sabedoria silenciosa do seu próprio corpo e da sua própria alma. Essa interrupção do sono, que parece um defeito, é na verdade um alarme, o alarme da sua alma, e o seu corpo, com sua sabedoria inata, se tornou a caixa de ressonância de tudo aquilo que não foi dito, de tudo o que foi engolido. É a angústia silenciosa que te acorda, aquele peso invisível que se instala no peito ou aquele nó que aperta a garganta, sensações que durante o dia você aprendeu a racionalizar, a nomear como o estresse ou cansaço da rotina. Mas aqui, na honestidade brutal da madrugada, essa sensação se revela em sua verdadeira natureza, um grito da sua alma por alinhamento, a dor profunda de uma vida que, em algum ponto, se desviou do seu mais autêntico propósito. E é nesse ponto que muitos de nós cometemos um erro fundamental, o erro de tratar o sintoma e ignorar a fonte. Buscar incessantemente por técnicas para voltar a dormir, sem antes ter a coragem de escutar a mensagem, é como tentar desligar um alarme de incêndio para voltar ao conforto da cama enquanto a casa silenciosamente queima. A própria neurociência começa a validar essa perspectiva, mostrando que picos do hormônio do estresse, o cortisol, podem ocorrer justamente neste horário, não por um desajuste químico aleatório, mas como uma resposta fisiológica precisa a um conflito psíquico profundo que ainda não foi resolvido. Isso nos conduz a uma revelação que pode mudar a forma como você encara suas noites. Não se trata de insônia, trata-se de interferência, uma interferência sagrada. Pense nisso por um instante. O seu sistema, em sua vasta inteligência, está deliberadamente quebrando o ciclo do sono. É um mecanismo de interrupção de padrão criado pelo seu eu mais sábio, uma forma de te forçar a sair do piloto automático no qual vivemos mergulhados e, finalmente, confrontar a dissonância dolorosa que existe entre a vida que você está vivendo e a vida que a sua alma veio, de fato, para viver. Então, como iniciar esse diálogo que parece tão etéreo e complexo?
Começa com um gesto de simplicidade e presença. Na próxima vez que acordar nesse horário, antes mesmo de abrir os olhos, antes de pensar em qualquer coisa, apenas se pergunte: qual é a sensação primária agora? Não busque pensamentos, não procure explicações. Busque a sensação pura no corpo. É um aperto, um vazio, um calor, uma agitação? Apenas sinta e, se possível, anote essa única palavra em um caderno. Este ato simples, este diário de sensações, é o começo da conversa. É o seu primeiro sim, o seu primeiro gesto de acolhimento para a mensagem que por tanto tempo esperou para ser ouvida. Para mergulharmos ainda mais fundo nesse chamado noturno, precisamos unir a alma e a ciência, a sabedoria ancestral e as descobertas modernas. Existe uma neurociência sagrada acontecendo em seu cérebro nesses exatos momentos, uma dança química e elétrica que revela a profundidade da sua busca interior. E a primeira barreira que essa ciência nos ajuda a compreender é a própria armadilha da mente racional. Tentar entender o porquê de acordar, usando a mesma lógica que analisa, julga e categoriza durante o dia, é a principal razão pela qual a mensagem se perde. A resposta que você procura não está na análise fria do pensamento, mas na percepção silenciosa e quente do sentir. O que a ciência nos mostra é que este horário pode ser um verdadeiro portal. Seu cérebro está naturalmente imerso no que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, Default Mode Network. Esta é a rede neural da autorreflexão, do processamento de memórias, da nossa história pessoal, do nosso senso de eu. Quando o despertar acontece de forma abrupta e recorrente, ele pode ser interpretado como um sinal de erro nesse sistema. É como se um arquivo emocional corrompido, uma memória de trauma não digerida ou uma profunda incongruência existencial estivesse impedindo a mente de processar a vida pacificamente, gerando um alerta no meio da noite. Esta compreensão nos ajuda a desfazer o mito da mensagem externa. Em momentos de angústia, é natural buscar respostas em oráculos, em sinais do universo ou na palavra de um guru. O erro sutil, no entanto, é não perceber que a mensagem não vem de fora para dentro. Trata-se de uma conversa interna, das suas partes mais profundas para a sua consciência. É o seu próprio sistema límbico, o seu cérebro emocional, tentando se comunicar desesperadamente com o seu córtex pré-frontal, a parte executiva e sábia do cérebro, que pode tomar decisões e promover a cura. Podemos usar uma metáfora para tornar isso mais claro. Imagine que a sua psique é uma floresta imensa e vibrante. Durante o dia, com o sol a pino, você só consegue perceber os sons dos animais maiores e mais barulhentos, as preocupações do trabalho, as tarefas domésticas, as obrigações sociais. Mas às 3 da manhã, no silêncio absoluto da noite, você finalmente consegue ouvir o movimento sutil das criaturas noturnas, o farfalhar das folhas, o canto de um pássaro distante, o verdadeiro e complexo ecossistema da sua alma. A pergunta é: o que esse som, essa sensação que emerge da escuridão, está tentando te dizer sobre o seu mundo interior? Quando aprendemos a arte de escutar o silêncio, essas sensações noturnas que antes eram apenas angústia, começam a se traduzir em mensagens simbólicas, em mapas para o nosso mundo interior. Embora a linguagem da alma seja única para cada um, essas mensagens frequentemente apontam para 3 territórios profundos da nossa existência. A primeira delas pode ser a manifestação de um luto silencioso, o luto por um eu não vivido. Muitas vezes, essa inquietação que te arranca do sono é a dor de um potencial que foi abandonado, um talento que foi desencorajado, uma paixão profunda que foi trocada pela segurança ou pela aprovação. É a sua alma lamentando o você que poderia ter sido se não tivesse feito concessões que, de alguma forma, violaram a sua essência mais verdadeira. Uma segunda mensagem pode ser ainda mais sutil, um eco de uma lealdade familiar invisível. Inspirados pelo trabalho de pesquisadores da consciência, como Stanislav Grof, que explorou como as experiências se condensam em nossa psique, podemos compreender que esse despertar talvez não seja apenas sobre a nossa história pessoal. É possível que você esteja repetindo um trauma ou um padrão de ansiedade que atravessou gerações. Você pode estar sentindo uma angústia que não é inteiramente sua, mas de um ancestral,
E o seu sistema, em sua sabedoria, te acorda como um chamado para que você seja o ponto de cura e de libertação para toda a sua linhagem. A terceira mensagem é talvez a mais contraintuitiva de todas, pois ela não olha para o passado, mas para o futuro. O despertar pode ser um sinal do medo que antecede a sua própria expansão, o medo do poder que está por vir. É possível que você esteja à beira de um grande salto em sua vida, uma nova fase de autenticidade, de visibilidade ou de poder pessoal. A ansiedade noturna, neste caso, é o seu antigo eu, a sua identidade atual, que sente medo de ser aniquilada, de morrer para dar passagem à grandiosidade do seu eu futuro. É o vértigo que sentimos antes de dar o passo mais importante da nossa vida. Para trazer um pouco de clareza a essa névoa, existe uma forma de dialogar com essa sensação. Na próxima vez que o visitante noturno chegar, após alguns instantes de respiração consciente, você pode colocar a mão sobre o coração e perguntar em silêncio: esta sensação que sinto, ela é sobre algo que eu preciso deixar ir do meu passado? Ela é sobre algo que preciso mudar no meu presente? Ou ela é sobre algo que preciso ter a coragem de abraçar no meu futuro? Não espere uma resposta em palavras, apenas permaneça presente e sinta. A resposta virá como uma mudança sutil na própria qualidade da sensação, uma ressonância interna que te guiará para a verdade. É aqui, nesse momento de mais pura e crua vulnerabilidade, que muitos de nós, com a melhor das intenções, cometemos um erro sutil e profundamente prejudicial. O erro de tentar consertar a sensação. Este é o fator silencioso que sabota a sua paz. A tentativa de forçar pensamentos positivos, de mentalmente repetir mantras ou de tentar elevar a vibração para suprimir a angústia que emerge. O psicoterapeuta John Welwood nomeou essa tendência de bypass espiritual, que é o ato de usar a espiritualidade e seus conceitos como um escudo para evitar o contato com o trabalho emocional real, com a ferida que de fato precisa ser tocada. Esse mecanismo expõe a dolorosa dissonância entre aquilo que você prega e aquilo que você verdadeiramente sente. Durante o dia, sob a luz do sol, talvez você consiga sustentar uma persona calma, centrada e espiritualizada. Mas à noite, em sua honestidade implacável, não mente. O despertar é a sua autenticidade nua e crua, rasgando esse véu, expondo a fratura que existe entre a sua performance para o mundo e a sua verdade interior. É o seu sistema dizendo: chega de fingir, olhe para isso, sinta isso. E isso nos transporta para uma verdade chocante, que vai contra muito do que se ensina. O seu subconsciente não quer luz. Ele não quer ser inundado por afirmações positivas. Ele quer integração. A mensagem que emerge das suas profundezas não é um pedido para que você seja mais luz, mas um convite para que você tenha a coragem de olhar para a sua própria sombra, para o seu medo, para a sua raiva, para o seu luto não vivido. A cura verdadeira e duradoura não acontece ao se eliminar a escuridão, mas ao acolhê-la com tanta compaixão e presença que ela finalmente deixa de ser um monstro e se revela como uma parte esquecida e poderosa da sua própria força. Imagine-se por um momento como um mergulhador de águas muito profundas. Tentar pensar positivo nesse estado de angústia é como esse mergulhador que, sentindo a pressão esmagadora das profundezas, entra em pânico e decide inflar seu colete para subir à superfície o mais rápido possível. Essa subida abrupta e forçada não só é perigosa, como pode ser fatal. O verdadeiro trabalho do mergulhador sábio é aprender a respirar lá embaixo, no escuro, na pressão, com calma, até que seus olhos se acostumem à pouca luz e ele possa enfim ver a beleza, os tesouros e a vida que só existem nessas profundezas silenciosas. Se lutar contra a correnteza é inútil e tentar suprimi-la é uma violência, qual é o caminho? O caminho é a transformação. É aprender a alquimia da alma, que transforma a interrupção em um encontro e o desespero em um ritual de autocura. Primeiro, é preciso reconhecer o erro fatal que cometemos quase que instintivamente, o de lutar contra o despertar. Rolar na cama, olhar o relógio a cada 5 minutos, pegar o celular em busca de uma distração, sentir a frustração crescer. Cada uma dessas ações,
por mais inocente que pareça, envia um sinal muito claro ao seu sistema nervoso. Esta mensagem não é bem-vinda. Este sentimento não é bem-vindo. Isso apenas garante que a mensagem retornará, talvez com mais força, na noite seguinte. Em vez de lutar, existe um convite para a reconexão, uma prática que podemos chamar de respiração do testemunho. Ao despertar, simplesmente sente-se na cama. Feche os olhos. Não tente mudar absolutamente nada. Apenas respire e testemunhe a sensação em seu corpo, como um cientista curioso e compassivo que observa um fenômeno raro e precioso. Dê espaço para o aperto no peito, para a agitação nas pernas, para o vazio no estômago. A neurociência nos mostra que este simples ato de testemunhar sem julgamento diminui a atividade da amígdala cerebral, o centro do alarme, e permite que o córtex pré-frontal, a parte sábia do cérebro, acesse o insight e a calma. É nesse espaço que descobrimos por que o silêncio é mais poderoso que a intenção. Nesse estado de extrema vulnerabilidade e abertura, não peça por nada, não intencione nada, não tente manifestar a paz, apenas escute. O silêncio absoluto cria o vácuo necessário para que a sabedoria do subconsciente possa emergir e preenchê-lo. A resposta que você tanto busca não está no fazer, mas no não fazer. Ela se revela na pausa, na quietude, na rendição. Com o tempo, você pode adotar um novo modelo mental para transmutar essa experiência. Passe a perceber este despertar não mais como um ataque de ansiedade, mas como um encontro agendado pela sua alma. Prepare-se para ele como quem se prepara para um ritual sagrado. Tenha um copo de água e um caderno ao lado da cama. Se o chamado vier, levante-se com calma. Beba a água como um ato simbólico de purificação e escreva o que vier à sua mente, sem filtro, sem censura, sem a preocupação de fazer sentido. Nesse ato, você está ativamente transformando o chumbo bruto da ansiedade no ouro luminoso da autoconsciência. Você está transformando a crise em cura. No fim desta jornada, a grande revelação é que o despertar entre 3 e 5 da manhã, que por tanto tempo pareceu um inimigo, é, na verdade, um dos maiores atos de amor do seu sistema psíquico. É um convite para a sua totalidade. Não se trata de uma maldição a ser quebrada ou de um defeito a ser consertado, mas de uma bússola precisa e fiel que aponta diretamente para a sua próxima camada de cura, para a sua próxima fronteira de expansão. É a sua própria inteligência interior te guiando de volta para casa. O grande mestre Cláudio Naranjo poderia descrever esse fenômeno como o buscador ou o herói interior que habita dentro de você e que, por muito tempo adormecido, agora bate gentilmente à porta do castelo do seu ego. Lutar contra esse despertar, se frustrar com ele, é apenas reforçar as trancas e os portões. Acolhê-lo, por outro lado, é o ato supremo de coragem de finalmente abrir essa porta, olhar nos olhos desse visitante noturno e perguntar com o coração aberto: o que você veio me ensinar? E como nos lembra o filósofo Ken Wilber, o trabalho não termina ao receber a mensagem em seu estado bruto. A verdadeira integração acontece quando temos a sabedoria de traduzir essa sensação noturna, essa imagem simbólica, para a clareza da nossa consciência desperta, aplicando o seu insight com discernimento em nosso dia a dia. É o diálogo sagrado entre a profundidade misteriosa da noite e a lucidez do dia que gera a transformação verdadeira, aquela que se sustenta. Portanto, na próxima vez que você acordar na quietude da madrugada, em vez de ser tomado pelo medo ou pela frustração, experimente um novo caminho, o caminho da curiosidade. Sussurre para si mesmo, no silêncio do seu quarto: estou ouvindo. O que você precisa que eu saiba? E então, sem esperar por nada, apenas escute com todo o seu ser. A conversa mais importante da sua vida pode estar prestes a começar. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje. Deixe sua reflexão nos comentários e ajude a fortalecer este porto seguro para outros viajantes da alma. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se e ative as notificações para continuar nesta jornada de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca
reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.